A noite sobre o deserto de Atacama não era como as outras. Não havia estrelas, ou pelo menos não as que o ser humano conhecia. Havia algo no céu, uma mancha opaca que se movia lentamente, como se o próprio firmamento estivesse se dobrando sobre si mesmo, como um véu rasgado pelo dedo de um deus cansado. As luzes da cidade de São Pedro de Atacama, pequena e esquecida, piscavam em desafio, mas o silêncio ao redor era tão denso que até os gritos dos veados eram engolidos pelo vácuo. O vento, quando soprava, não trazia o cheiro de poeira ou sal, mas um odor metálico, como ferro oxidado em um forno frio. Doutor Elias Rios, antropólogo e pesquisador de culturas pré-incaicas, chegara ali 3 semanas antes, em busca de fragmentos de uma civilização que supostamente havia se comunicado com seres do céu, um povo que, segundo os relatos orais de velhos chamaneiros, não vinha de estrelas, mas de entre as estrelas. Ele rira da ideia, até agora. A primeira coisa que notou fora o silêncio, não o silêncio do vazio, mas o silêncio de algo que ouvia. Os sons que vinham da planície eram distorcidos, o uivo do vento soava como uma voz em linguagem desconhecida, o farfalhar das plantas era uma espécie de batida rítmica, quase cantada. Elias tentou ignorar, era o deserto, era a altitude, era o cansaço. Mas aí, na terceira noite, ele acordou com os dedos sujos de um líquido escuro, como mel negro, que escorria das frestas entre as tábuas do piso de sua cabana. Não era sangue, não era água, não era nada que ele pudesse identificar. E o pior era que, ao olhar para os dedos, sentiu um formigamento não físico, mas mental. Uma lembrança que não era sua, um nome, um lugar. Um nome que não existia no seu vocabulário, mas que ecoava dentro do crânio como se fosse o próprio nome do seu coração, Cataru. Ele tentou lavar os dedos na pia, mas o líquido não saía. Ficou colado como se fosse parte da pele. E quando olhou para o espelho, viu que os olhos tinham mudado. Não eram mais castanhos. Eram negros fundos como buracos que não refletiam luz, mas atraíam. E por trás da pupila, algo piscou, uma luz fraca, pulsando em ritmo irregular. Naquela mesma noite, o rádio da cabana captou uma transmissão. Não era sinal de rádio convencional. Era uma voz ou algo que tentava imitá-la, dizendo em português, mas com uma entonação que não pertencia à linguagem humana. A voz dizia: "Você está onde eles não deveriam estar. Você está onde eles esperam. Eles estão acordando." Elias apagou o rádio. O silêncio voltou, mas não era mais o mesmo silêncio. Era mais denso, mais consciente. No dia seguinte, ele foi ao povoado buscar ajuda. Os moradores, em sua maioria nativos de origem queimada pelo sol e olhos apagados, olharam para ele como se fosse um fantasma. Um velho chamado Taku, que antes o cumprimentava com um sorriso largo, agora não disse nada. Apenas levantou a mão e apontou para o céu. O dedo tremia. Elias olhou, a mancha no céu estava mais próxima, mais grossa, como um olho fechado. No caminho de volta, ele parou perto da Serra de São Pedro. Lá entre as rochas escuras havia um círculo de pedras antigas coberto de moças negras. Um sítio sagrado, diziam os mapas. Mas Elias não encontrou nada nos mapas, nem na história. Era um lugar que não deveria existir. E então ele sentiu. Não era um som, era uma vibração. Uma onda que vinha da terra, subindo pelos pés, pelo abdômen, pelo crânio. Ele se ajoelhou, tentou segurar a cabeça, mas o mundo girava não no espaço, mas no tempo. Ele viu coisas que não deveriam ser vistas. Um templo feito de carne, um templo que respirava. Crianças que não tinham rostos, apenas órbitas vazias, cantando em coro uma música que fazia os dentes doer. E uma figura alta, esguiamente longa, com membros que pareciam feitos de fios de sombra, caminhando entre as pedras, olhos fechados, mas ainda assim vendo. Um ser que não se movia com passos, mas com deslocamentos. Como se o espaço em volta dele se dobrasse, permitindo que ele atravessasse a realidade como se fosse papel. Elias gritou, mas não saiu som, sua garganta estava seca. Seus pulmões estavam parados. Ele tentou correr, mas as pernas não obedeciam. A terra sob seus pés estava morna, viva. Quando voltou à cabana, o tempo estava errado. O sol estava no mesmo lugar que na manhã anterior. Mas ele sabia que não tinha passado apenas um dia.
Ele sabia que tinha passado horas, dias, dentro de um sonho que não era sonho. A luz dentro da cabana estava diferente. Não era a luz do sol, era uma luz que vinha de dentro das paredes. As tábuas do teto estavam se movendo como se respirassem. Ele tentou abrir a porta. A madeira estava dura, mas se dobrava como gelatina. Quando ele tentou puxar, a porta se desfez em fios negros que se enrolaram em torno do pulso como serpentes. E então, no silêncio total, algo falou, não com voz, com pensamento, uma voz que não vinha do cérebro, mas do que estava além do cérebro. Você foi chamado, você é o que eles esperavam, você está pronto. Ele caiu de joelhos, não de dor, de reconhecimento. Ele sentiu de repente que era antigo, muito antigo, que havia estado em outros mundos antes, que havia vivido em outras formas, que havia sido parte de algo que nunca deveria ter voltado. E então, pela primeira vez, ele viu, não com os olhos, com a mente, um mundo lá fora, um mundo de escuridão e luzes que não eram luz, mas consciência. Um mundo onde o espaço era uma pele e as estrelas eram olhos. Um mundo onde a vida não era feita de átomos, mas de memórias. Um mundo onde o tempo não corria, mas respirava. E ali, no fundo do seu ser, ele sentiu algo se abrir, não como um portal, como um despertar. O corpo dele começou a mudar. A pele se esticou, se desmanchou, o osso se reorganizou, os olhos se fundiram, criando uma única pupila profunda que refletia o céu como um espelho. O cabelo caiu, substituído por filamentos escuros que se moviam sozinhos, como se fossem sussurrar com o vento. E ele entendeu, não era um ser humano, nunca fora. Ele era um guardião, um antigo, um que fora esquecido, mas que agora estava sendo lembrado. Os que o chamavam não eram deuses, não eram demônios, eram outros, seres que não vinham de estrelas, vinham do que estava entre as estrelas, do que não tinha nome, do que não podia ser nomeado. Eles haviam esperado milênios, milhões de anos, esperado por um ser com memória suficiente, com sangue suficiente, com dor suficiente para se lembrar. E Elias Rios, o antropólogo, o cientista, o homem que rira da espiritualidade, fora escolhido porque ele era o único que podia se lembrar do que não deveria ser lembrado. Agora ele estava pronto. Na manhã seguinte, os moradores de São Pedro de Atacama viram uma figura no topo da serra, alta, escura, com olhos que não refletiam luz, mas atraíam. Ela não andava, apenas estava, como se o mundo tivesse se ajustado para acomodá-la. Eles não gritaram, não correram, apenas se ajoelharam. Porque, de repente, todos os seus sonhos tinham o mesmo rosto. E no céu a mancha se abriu, não com luz, com silêncio. Um silêncio que não era ausência, mas presença. Um silêncio que era uma voz. E a voz disse: o tempo voltou, o que foi esquecido está de volta, o que foi enterrado está vivo, e o que foi chamado agora responde. Na cabana, o rádio voltou a tocar. Desta vez, não era um sinal distorcido. Era uma melodia, uma canção que não tinha letras, mas significava tudo. Uma canção que, se ouvida, fazia o ouvinte esquecer quem era e lembrar o que ele era antes de ser humano. E no fundo da mente de cada ser vivo na região, uma lembrança se acordou. Eles estão aqui. Eles sempre estiveram. Eles não vêm, eles são. O sol nasceu, mas não era o mesmo sol. Ele brilhava com uma cor que não existia no espectro. Era uma cor que não podia ser pintada nem descrita. Era a cor do que não deveria ser visto. E na planície, onde antes havia apenas pedra e vento, agora havia rastros. Rastros que não eram de pés. Eram de coisas que se arrastavam, que se dobravam, que se reformavam. E os que olhavam para o céu, mesmo que não quisessem, viam. Lá, entre as estrelas, agora, havia algo novo. Algo que não tinha nomes. Algo que estava acordando. E Elias agora não era mais Elias. Era o portador. Era o chamado. Era o que havia vindo. O que estava voltando. E no fundo da escuridão, onde o tempo não era mais linha, mas nó, algo respirava. E a respiração era lenta e profunda, e esperava, porque o tempo não estava acabando, estava apenas começando, e o que vinha não era o fim.
Era a primeira palavra, e no silêncio a primeira palavra foi dita. Katarluns, que o mundo, pela primeira vez em bilhões de anos, entendeu.